Boa noite. Boa noite, turma. Só um minutinho aí. Tá bom. Vou pegar a lista. Boa noite. Só pegar a lista de presentes ali. Depois. E aí, como vocês estão? Bem? Bem. Hoje eu atrasei um pouquinho, eu cheguei tarde de trabalho, aí eu falei, não, chegar em casa e não tomar banho, não dá. Falei, ia atrasar um pouquinho, vocês me desculpem, mas em época de coronavírus não dá, ainda mais eu trabalho no meio de um monte de gente. A primeira coisa que eu chego e o que eu faço é tomar banho. Vai atrasar um pouquinho, mas vocês me perdoam. Ai, gente. Vamos lá, né? Então, ó, oficialmente, né, hoje nós estamos começando aí a segunda parte do módulo, tá? Igual eu falei, né, nas últimas aulas, nós já distribuímos aí, né, 50 pontos. Nós, assim, né, eu, né, os outros professores, eu creio que também. E agora a gente passa para a segunda parte aí. E essa segunda parte, ela vale mais 50 pontos, tá? Juntando essa primeira parte que nós já temos com essa outra, vai dar 100 pontos, vocês precisam aí de no mínimo 60, tá bom? Para vocês passarem sem recuperação. Outra coisa também que eu falo muito com o pessoal do quarto módulo, né, que o pessoal está formando, aí a galera já está mais cansada, e aí já vai chegando, né, nessa etapa assim que já tem lá praticamente, né, quase 60, 50 pontos, né? E aí vai fazendo as atividades, vai desanimando, né? Mas a gente tem uma coisa que vem no currículo da gente, no currículo não, no diploma da gente, né? Que é a média da nota do aluno, tá? Todo diploma vem isso. No ensino médio da gente tem, por exemplo, o meu, né, superior tem, no curso técnico tem. Então, tem lá, né, junta todas as notas e tem a média da nota do aluno. Então, o aluno, aí eu pego lá, sei lá, por exemplo, Fernanda. A Fernanda, a média dela deu 8, deu 9, então deu 5, 6. Então, assim, quanto maior essa média, né, diz para a gente que melhor é o aluno. Então, não esqueçam dessa média, tá? Então, quanto mais, por mais que eu sei que a maioria aí tem 50 pontos, né, que falta pouquinho para vocês passarem na minha matéria praticamente, mas lembre-se que quanto maior a nota, melhor vai ser o aluno, tá? Melhor vai ser o aluno, não. Melhor vai ser avaliado o aluno. Porque tem empresas que pedem essa média, tá? É uma forma de conhecer a pessoa, porque eu não conheço, estou contratando, qual que é a média lá? Né? Tem um nome, agora eu esqueci o nome, mas tem um nome dessa média, que as empresas aí pedem. Eu já vi pedindo, tá? Eu já vi aluno perguntando. Então, assim, vamos, não desiste de ter nota boa, não. Não faça nota para passar, não. Ô, Kelly, Vai ser depois, tá? Oi, Fernando. você lançou a nota da prova lá que eu tinha conversado com você, porque você falou que ia corrigir do jeito que eu tinha mandado lá, não cheguei a postar Não, outra resposta, o não. primeiro módulo eu ainda não fechei, não. Tá? Tá, é porque você falou que ia tentar corrigir a atividade do jeito lá que eu Eu mandei, vou não tava... corrigir, eu vou corrigir daquele jeito lá, tá? Eu fechei Tá, o quarto módulo hoje, tá bom? Aí vocês eu vou fechar durante essa semana aqui agora, tá bom? tá bom. Se eu não me Obrigada. engano, é semana que vem a gente tem conselho de classe, né? Os professores. Então, até semana que vem tem que estar fechado, tá? Mas qualquer coisa que vocês
perceber de diferente lá, vocês podem me falar também, tá? Mas provavelmente amanhã à tarde eu consigo fazer isso, tá? Tá bom, obrigada. Na aula de amanhã, se eu não tiver feito, vocês me dão uma lembrada e me mandam mensagem, tá? Mas eu ainda não fechei Tá. o módulo, não. Tá bom, obrigada. Por nada. Então, é isso, né? Então, fica essa dica aí, que a média do aluno vai no diploma do aluno, tá? Uma outra notícia boa também, né? Assim, que eu vi hoje, eu falei assim, gente, o tempo vai passando tão rápido e a gente não, às vezes não se dá conta, né? Eu falei, gente, falta 2 meses para as aulas acabarem, né? O primeiro módulo de vocês acabarem, né? Então, assim, passa muito rápido, né? Vocês pensarem que tem o mês de maio agora, né? Que está começando em junho, né? Então, praticamente 2 meses aí para vocês passarem para o segundo módulo, né? Olha que bacana também, né? Passou muito rápido, né? Eu não sei se Muito isso me rápido. assusta ou se me conforta, né? Sim, outro dia mesmo a gente tava tendo a primeira aula de Kelly, todo mundo se conhecendo, agora já tá acabando o primeiro módulo. Eu vi isso hoje, como eu estou fechando, né? Aí eu falei assim, gente, deixa eu ver agora quanto tempo que falta para ver a questão da programação, né? Direitinho, os trabalhos e tal. E aí eu vi lá, acho que é 5 de julho, 5 ou 3 de julho, alguma coisa assim, a primeira semana de julho. Eu falei, gente, nossa, já está acabando a turma do primeiro módulo, mas assusta a gente, né? Porque o tempo está passando muito rápido, mas também as coisas têm que andar, né? Vocês têm também que aprender coisas novas, né? Ver professores novos, conhecer mais específico aí da área da enfermagem também, né? Então, acho legal. É a partir do segundo módulo que você não vai dar aula pra gente mais, né, Kelly? Não, agora eu só volto quando você estiver formando. No último dia de aula, a gente faz uma mini confraternização aqui, é muito bacana, pode deixar. Vocês vão ficar com saudade de mim aí, mas eu volto no quarto módulo com vocês, tá? Aí vocês vão conhecer. O Felipe, vocês conheceram, o Felipe também está no quarto módulo, está no segundo módulo, eu acho também. Mas, ai, gente, é isso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a matéria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de relacionamentos, tá? Tipos de relacionamento, não. Nós vamos falar sobre o tipo de comunicação e depois sobre os tipos de relacionamento. Parece, né, fala assim, não, é um assunto banal, né, questão de comunicação. Eu falei, não, comunicação, né, parece que é tão fácil, né? Ainda mais que a gente está falando aqui a mesma língua, todo mundo fala português, todo mundo entende aquilo que eu estou falando, né? Mas ainda assim, gente, é muito difícil a questão da comunicação, né? A gente vai ver que às vezes a gente tem aquela parte que eu falei, né, da questão da comunicação corporal, né, que a gente vai usar muito aí no ambiente de trabalho, principalmente vocês, né, que estão aí trabalhando com, né, vai trabalhar com enfermagem, vai trabalhar com paciente, vai ter paciente de tudo quanto é jeito, né, que fala, que não fala. Então, assim, é muito importante a gente entender como que funciona essa comunicação, tá? Se até os animais entendem aquilo que a gente fala, né, olha só que bacana, né? Isso tudo a gente vai ver que até pelo tom da nossa voz, né? O animal, por exemplo, o nosso cachorro, por exemplo, né? Ela não consegue compreender todas as palavras, né? Ela consegue compreender algumas palavras e pelo o nosso tom de voz, né? Então, por exemplo, se eu falar as palavras, por exemplo, assim, brigando, né? E falar palavras fofinhas, brigando, por exemplo, né? Para o cachorro, por exemplo, vai permanecer a forma agressiva da fala, mesmo que sejam palavras bonitas, mas se eu falar de uma forma agressiva, né, tipo brigando, gritando, vai permanecer a forma agressiva, né, porque eles não compreendem a palavra, eles compreendem a fonética do nosso som. Então, assim, e alguns pacientes também vão ser assim, tá? Muitos pacientes, eles não vão falar, mas a gente tem que interagir ali num tipo de comunicação com esse paciente, tá?
Então, eu vou começar aqui, vou, né, começar a matéria vou compartilhar a tela, nós vamos começar a falar um pouquinho de comunicação, depois comunicar, acho que talvez, se não der tempo tudo hoje, amanhã a gente fala dessa questão da comunicação com o paciente, mas é muito interessante, tá? Essas questões de comunicação e como a gente comunica. A comunicação hoje é assim, eu falei lá na questão do corpo, né? 90% ali é expressão corporal e pouquíssimos ali são questões da fala, né? A maioria aí está no jeito que a gente fala, como a gente fala, né? O modo como a gente fala, tá bom? Então, né? Comunicação, tá? Sempre vai existir, gente, sempre vai existir um emissor, né? Igual aqui nesse momento agora está sendo eu, porque sou eu que estou falando, né? Tem a mensagem que eu estou tentando transmitir para vocês e tem vocês que são receptores, né? Que estão recebendo essa mensagem. Então, né, a gente está passando aqui a mensagem de comunicação, uma mensagem é uma aula, então vocês estão recebendo isso. Só que existem algumas coisas que interferem, né? Em aula online a gente sabe muito bem como que funciona isso, né? A gente tem aí vários ruídos, né, ao longo dessa nossa fala. Então, eu estou falando, tem cachorro latindo, tem panela batendo, tem um carro que buzinou, tem várias interferências, tem um som que falha, né? Então, assim, a gente, às vezes, na nossa mensagem, né, que a gente quer passar para o outro, né, o emissor que quer passar para o receptor, às vezes, no meio dessa fala, existe esse ruído, tá? E esse ruído, às vezes, atrapalha, né? Igual tem essa chargezinha aqui, né? Às vezes a gente fala uma coisa, o outro entende completamente diferente daquilo que eu falei, né? E, às vezes, o outro vai sofrer com algo que nem é assim, né? Que não foi o que eu falei, às vezes foi algo que entendeu errado. Então, a gente tem que certificar muito bem, gente, daquilo que eu estou falando e aquilo que o outro está entendendo que eu estou falando, tá? Por isso a gente tem que perguntar, entendeu? É isso mesmo? Certificou disso? Tá? Porque senão, se estiver qualquer ruído aí no meio, né, a frase pode ter um sentido diferente, tá? Existem 3 tipos de comunicação, então, né? Assim, existem mais tipos de comunicação, mas a gente vai basear nesses 3 tipos de comunicação, que é o assertivo, o agressivo e o passivo, tá? Quando eu falo aí que a gente tem uma comunicação assertiva, né? É quando a pessoa tem um tom de voz, a pessoa fala de uma forma que a outra pessoa consegue entender melhor, tá? Então, vamos dizer que ela acerta mais do jeito de falar e do outro entender. Ela é mais firme nas palavras, né? De forma que o outro entende aquilo que está falando. O agressivo, né? Aí já, a própria palavra já diz, a gente conhece, né? Aquela pessoa que já fala de um jeito, de um tom mais bravo, às vezes mais impaciente, tá? E o passivo é aquele que não dá muita opinião, né? Tanto como tem um ditado, né? Tanto a água rolando para baixo como rolando para cima, a pessoa fica ali, né? Ela não tem muita opinião. Tirando o assertivo, né, que a própria palavra já fala, né, que ele acerta mais, então, assim, tirando o assertivo, todos os tipos de comunicação vai ter os pós e os contras. Vai ter coisas que precisam de melhorar, né? E também tem ali coisas que são... em alguns momentos a gente precisa usar o tom desse de voz, né? Às vezes eu preciso de ter um tom de voz mais agressivo, mas não quer dizer que eu seja agressivo. Mas, às vezes, pedem de mim alguma coisa que eu precise, por exemplo, assim, né, de ser mais enérgica, tá? Então, em alguns momentos, principalmente quem é mãe aí, né, com filho, às vezes tem que usar essa forma mais agressiva da comunicação, tá? Quando a pessoa não se comporta, né, de forma assertiva, ela tende a desenvolver comportamentos agressivos ou passivos, tá? Para para determinadas situações e pessoas. Então, né, a forma agressiva, tá? As características aí, né, de uma pessoa com comunicação agressiva é justamente a hostilidade nas palavras, tá? A rispidez é alguém que sempre quer
que suas ideias prevaleçam. Então, não é uma pessoa que escuta muito. Normalmente, né, tenta aí impor sua visão de mundo aos demais, tá? Quase sempre desconsiderando os desejos e sentimentos dos outros. A frase clichê é, né? Eu falo na cara mesmo, doa quem doer. Ou seja, aquela pessoa que gera conflitos e tensões desnecessárias, independentemente do local e assunto, tá? Tem coisas que a gente precisa da opinião da gente, né? Com certeza, a gente também não precisa de ser o tempo inteiro passivo, né? Mas essa questão, né, de falar, às vezes eu falo na cara mesmo, o jeito, o tom que eu falo, né? Às vezes pode gerar uma forma agressiva na fala, tá? Então, a pessoa que já vai conversar com você, ela já fica meio que na defensiva ali, né? Então, né, a gente tem aí a fala, né? Você faria melhor se, né? Vou pegar um exemplo, vou pegar a Fernanda como exemplo, né? É a mesma coisa se eu estivesse olhando fixo para a Fernanda e falar, nossa, Fernanda, você poderia fazer melhor, né? Se você tivesse estudado mais, se você tivesse feito as coisas de forma dentro do prazo, né? Então, assim, olha, tá vendo? A forma como que fala já é uma forma agressiva, né? Eu falando, né, eu já fico mais exaltada e a Fernanda que está recebendo essa informação, ela já vai entrar num estágio de ou ela vai recuar, ou então ela vai se recuar e virar passiva, ou então ela vai bater de frente comigo, tá? Porque quando a gente tende também a responder do mesmo tom. Você deve estar brincando, né? A voz é alta, né? Quando a pessoa fala, né? Você deve estar brincando, né, Fernanda? Você não sabe de nada, né? A fala é fluida e rápida. Tipo assim, você não sabe de nada não, menino. Né? Vai para lá. Pernilongo aqui. Você deveria ter feito o dever de casa melhor, né? Os gestos são de ameaça, né? A postura intimidadora. Então, todas essas, né? Foi um exemplo, mas são de falas de pessoas que, de forma agressiva, tá? Geralmente são esses tipos de fala, assim. A passiva, né? Geralmente, as pessoas que possuem a comunicação passiva aceitam tudo que os outros falam, tá? Não porque concordam, né? Não porque mudaram de ideia, mas sim porque não têm coragem de se indispor, de dizer não, de expressar seus sentimentos. São indivíduos que dizem sim quando não, seu maior desejo é dizer não. E aí, gente, olha só, uma questão de comunicação pode gerar várias coisas na pessoa, né? A pessoa que ela não consegue se comunicar de uma forma que expressa os desejos dela, pode ser uma pessoa que vai ter aí problemas de doenças psicossomáticas, né? Então, assim, vai gerar uma série de coisas, de frustrações para essa pessoa também, né? Então, a comunicação não é tão simples igual a gente pensa, né? Quem possui uma comunicação passiva, né, prefere não dar opinião, tá? Até mesmo quando existe alguém solicitando e disposto a ouvir, porque a pessoa se sente insegura. Em outras palavras, né, prefere renunciar seus desejos e suas emoções, colocando aí sempre os outros à frente, né? Mesmo que isso lhe puxe a paz interna. Então, são pessoas que geralmente não dão muita opinião, geralmente são pessoas mais caladas, né? Pessoas que, vamos fazer isso, vamos, não, mudamos de ideia, vamos fazer outra coisa, beleza também, né? Não coloca muito sua opinião naquilo ali, né? E a opinião a opinião da gente, tem que ser algo que vai do nosso desejo. Eu posso não concordar com uma determinada situação, né? Ok, a gente não precisa fazer uma briga porque eu não concordo com uma coisa, né? Porém, que a gente tem que tentar achar um meio termo ali, né? Nem sempre as coisas têm que ser do jeito da gente, né? É claro que às vezes as coisas não estão ali nas nossas mãos e não vai ser da forma que a gente gostaria que fosse, né? Mas aí eu tenho que ver, assim, o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer, então, tipo assim, tem como abrir mão, né? Muitas das vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Para não
Mas é importante a gente dar opinião, né? Que seja de tomar um açaí no final de semana ou algo sério no nosso ambiente de trabalho, né? Não importa. É importante que as pessoas entendam quem somos nós e e aquilo que a gente quer, né? Por exemplo, eu tenho uma postura que eu falo muito e eu sou muito franca. Nem sempre lá no meu trabalho as coisas são do jeito que eu quero. A maioria das coisas não são do jeito que eu quero, mas eu respeito, né? É claro, aquilo que não parte ali, que não está prejudicando minha índole, aquilo que não está indo contra o meu caráter, meu princípio, né? Lógico que essas coisas assim, aí não tem conversa. Mas, às vezes, em questão de um horário, a questão de uma atividade, eu acho que poderia ser melhor dessa forma, mas a maioria achou que era de outra forma. Então, assim, a gente também... Mas eu sempre dou minha opinião, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Mas eu sempre falo, porque, olha, a minha opinião é essa, mas não tem que ser do meu jeito, tá? Então, é importante a gente sempre posicionar, principalmente quando pedem a opinião da gente. Às vezes não cabe a gente falar mesmo. Mas quando a gente fala, né, eu pede a opinião, então a gente está numa posição que a gente precisa de conversar, né? É importante que a gente saiba pôr a nossa opinião, tá? Sem impor, mas colocar aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente quer falar e o que a gente fala. Então, quando a gente fala de forma passiva, né? Sempre a fala é, talvez, né? Talvez eu vou passar aí uma atividade para vocês, né? E olhar mais para baixo. Suponho que suponho que vai ser boa a aula de amanhã, né? Tipo assim, não falei nem que vai, nem que não, estou suponhando, né? Tipo assim, não acreditando muito, né? Evita esse contato ocular, né? De olho com olho. Me pergunto se poderíamos, né? Então, assim, nunca eu posso ir, né? Sempre poderíamos, sempre falando para mais pessoas, né? Não só para mim, né? Você se importaria se eu, e aí começa meio que ter gestos desajeitados, né? Tipo assim, vamos supor que quer pedir uma folga, né? Você poderia me dar uma folga, né? Falando aí no nosso ambiente de trabalho, né? De forma mais firme, né? Não precisa de chegar com tanto medo, assim, né? Realmente, não é importante. É falar, não, Fernando, o que você falou aí tem nada a ver, né? Aí a Fernanda vai e responde, realmente não é importante, né? E as mãos retorcidas, né? Tipo assim, é importante, porque o que a gente quer falar é importante, independente do que seja, né? Pelo menos pra gente, né? Vai ser, né? Não se aborreça, né? Falei alguma coisa, aí, nossa, acho que eu chateei a Fernanda. Aí vai dar um risozinho assim, tipo, Fernanda, não se aborreça comigo, né? Que eu tô pegando seu pé hoje. Mas não nesse tom de alegria que eu falei aqui, né? Mas um tom mais passivo, mais cabisbaixo, né? Então, essa aí é a forma passiva da comunicação, tá? Aquilo que toda vez que a gente fala de forma passiva e vocês veem uma pessoa que não toma muito, não dá muita opinião, não toma muito partido, né? Tudo tá bom, não quer falar muito, né? Aí a gente vai entender que essa pessoa está numa comunicação passiva, tá? E a assertiva, né? Assertiva é a capacidade de nos expressarmos de forma clara, direta e objetiva, utilizando métodos, né, que façam com que o outro entenda com exatidão aquilo que queremos dizer, tá? Uma pessoa com essa característica é positiva, né? Demonstra autoconfiança e sabe manifestar sua opinião de forma transparente, tá? Essas virtudes cooperam para que ela se comporte com mais equilíbrio e segurança, ao tomar decisões e executar suas ações, né? Então, vocês gostaram muito lá daquela palestra, né, do Dr. Júlio, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma comunicação muito passiva, ou então muito agressiva, né, dificilmente vai conseguir se dar bem nesse ambiente, porque para a questão de urgência emergência, a pessoa tem que ter firmeza e ela tem que ser assertiva nas palavras.
ela tem que comunicar de uma forma que o outro realmente entenda aquilo que ela está falando, né? Nem que seja lá no telefone passando as informações para outra pessoa, né? Então, né, a fala é sempre, penso que seja dessa forma mesmo, né? Contato ocular direto, né? Olho no olho. Sinto muito, né, pelo que está acontecendo, né? Nível de voz compatível. Quero, né? Quero minha folga no final de semana, né? Então, fala fluida. Como podemos resolver isso? Né? Porque às vezes a gente não sabe como que resolve mesmo, né? A gente às vezes tem que pedir a opinião de outras pessoas, né? Então, como podemos resolver isso, né? Gestos firmes, né? Postura ereta, né? Reta. O que você pensa, né? Mãos soltas, né? Então, Fernando, o que você pensa sobre isso? Então, assim, você vê que é uma forma mais clara de comunicar com o outro, tá? É claro que no dia a dia, gente, a gente, apesar da gente ser a mesma pessoa o tempo inteiro, né? E assim, a gente tem nossas oscilações de humor, né? Que é normal para todo mundo, mas a gente sempre vai ser uma pessoa só, né? A não ser que a pessoa tenha esteja em surto psicótico, aí que ela vai criar na cabeça dela, mas vamos falar isso. A pessoa estabilizada, né? Ela vai sempre ser uma pessoa. Então, eu sou a Kelly em qualquer lugar que eu esteja. Porém, que em determinados lugares exige que a gente tenha uma postura diferente. Então, por exemplo, quando eu sou uma pessoa, quando eu estou aqui na minha casa, no churrasco no final de semana aqui na minha casa, né? Então, eu sou pessoa, às vezes eu posso ser uma pessoa mais brincalhona, posso ser uma pessoa que fala mais, posso ser uma pessoa mais exigente, negócio, sou chato com limpeza. Então, assim, essa sou eu no meu dia a dia normal. Mas para eu dar aula, eu tenho que ter uma postura, né? Para o meu trabalho, eu tenho que ter uma postura que não é a mesma que é a de dentro de casa, tá? Então, assim, essa comunicação eu tenho que ser a mais assertiva possível quando eu estou dando aula, quando eu estou lá no meu trabalho, porque eu preciso que as pessoas compreendam aquilo que eu estou falando, tá? Então, assim, isso também é automático, né? A gente não pensa para fazer, agora eu vou ser dessa forma, não, agora eu vou ser dessa forma, não. Todos nós temos todas essas três características. Porém, quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que tentar ser o mais claro possível, o mais assertivo possível. Né? É claro que tem horas, tem coisas que tiram o juízo da gente, tira, da raiva, faz raiva demais. Mas aí a gente não pode, não é que a gente não pode, né? A gente tem que tentar aí o máximo ser assertivo, porque para a gente não se prejudicar, né? E não passar uma imagem de desequilíbrio para as outras pessoas. Principalmente vocês que têm contato aí, vocês vão, né, daqui a pouco começar a ter contato aí com estágio, né, com pacientes, vocês vão ver isso. Geralmente são pessoas que elas estão muito nervosas, né? A família está muito nervosa, o paciente está muito nervoso, além de nervoso, ele sente dor, né? Então, geralmente não vai ser uma comunicação assertiva. Geralmente vai ser sempre ali ou uma comunicação passiva, que, ó, tanto faz, tanto fez, ou vai ser uma forma agressiva de falar, tá? E aí vocês precisam de lembrar dessa aula que vocês precisam de ser assertivos, né? Que vocês são os profissionais, né? Então, assim, a gente tem que tentar ser o mais assertivo possível no nosso ambiente de trabalho, tá? Então, a comunicação assertiva, né? Ela aprende, né, a entender aí os outros, tá? Aprende a ouvir, né, na essência, né, o que está acontecendo, né, de verdade. Ela tem atenção na sua fala, né? Não é que eu estou falando aqui, o outro está mexendo no celular, o outro está olhando para lá, né? Igual daquela comunicação corporal que a gente estudou aqui, aquela aula, né? Tipo assim, a gente tem que prestar atenção, porque senão fica parecendo assim, eu estou falando e o outro não está prestando atenção no que eu estou falando, pela imagem corporal dele. Né? Acertar o momento, às vezes, de falar as coisas, nem todo lugar é lugar de falar qualquer coisa, né? A gente, às vezes, tem que manter a privacidade, né? Da fala em determinados lugares, né? Imagine se você sai falando lá no corredor de um paciente,
sei lá, você entra no banheiro falando de um paciente e aí tem um familiar desse paciente dentro do banheiro também, né? Olha que situação, não pode, né? Então, né, a gente tem que acertar os momentos para falar das coisas, evitar, né, ter mais esse sigilo, mais essa ética aí no ambiente de trabalho também, né, para não expor as outras pessoas. Tem embasamento naquilo que vocês falam, né? Seja o conhecimento daquilo que está falando. Muitas das coisas a gente pensa muito no senso comum, né? O que o senso comum fala, né? O que todo mundo fala? A gente tem que procurar ver que as coisas, o que é mais científico, tá? Para a gente poder falar. Vocês vão ver, né? Daqui a pouco a família inteira começa a pedir remédio, começa a pedir diagnóstico, né? E isso aí é inevitável, né? Para o profissional da saúde, é inevitável. Mas a gente tem que ter embasamento ali científico daquilo que a gente está falando, tá? Por exemplo, eu sou psicóloga, eu não trabalho com enfermagem, né? Nem medicina, mas eu trabalho em empresa disso, de saúde e segurança. E lá a gente tem o tempo inteiro casos de coronavírus, lá a gente tem... o tempo inteiro a gente vê, né, as pessoas sendo vacinadas. Então, assim, direto algum familiar me liga e me pergunta de determinadas vacinas, efeitos, o que acontece. Então, assim, da minha área? Não, não é da minha área. Mas como eu trabalho na empresa com isso, então as pessoas falam assim, ela deve conhecer, né? Só que aí, para eu poder falar, eu tenho que ter um embasamento científico nisso. Eu não posso tirar da minha cabeça do senso comum, o que eu achei que fosse, que podia fazer. Não. Eu leio, eu estudo, pego artigo, vejo o que está ali falando, o que a ciência fala. E quando me pergunta uma coisa, eu vou reproduzir aquilo que a ciência falou, que a Organização Mundial de Saúde falou, tá? Então, tem esse embasamento, tá bom? E às vezes a gente não sabe, falar essa parte eu não sei não, né? Mas eu posso olhar ali com o médico, alguma coisa, mas sempre falando de uma forma que tenha de onde eu tirei aquilo que eu falei, tá? E aí façam isso também. Seja um bom intermediador, né? Principalmente de uma pessoa com a outra. Se você é uma habilidade, a comunicação assertiva, né? Então, como habilidade, a gente aprende, né? Então, se você pratica essa habilidade da comunicação assertiva, provavelmente você vai ser um bom intermediador, tá? De situações. Isso é ótimo para o ambiente de trabalho, né? E busca evolução contínua, né? A gente viu lá, né? Não pode parar nunca aí de estudar, né? Tem que sempre tentar aí evoluir, principalmente na questão do estudo. Na questão do acompanhamento, né? Do que está acontecendo aí no mundo. Começar a seguir aí algumas pessoas, né? Que falam, né? De uma forma mais assertiva. Seguir instituições aí, né? Por exemplo, o SUS, Organização Mundial da Saúde, né? Onde vocês vão buscar ali informações que não são falsas, tá? É muito importante também, tá? Perdas e ganhos, né? O que é de consequência, gente, de uma comunicação aí agressiva, né? São os conflitos interpessoais, né? Conflitos interpessoais são aqueles conflitos eu com o outro, tá? Então, geralmente, se eu falo de uma forma agressiva, igual eu falei aqui para vocês, a outra pessoa vai falar de uma forma agressiva comigo também, tá? É aquele tomar lá da cá, né? Então, geralmente, né, se a pessoa tiver habilidade aí da comunicação assertiva, ela não vai entrar na minha, mas geralmente, quando a gente está, sei lá, estressado, e aí a pessoa já vem né, com ignorância, com fala brava, geralmente você tende a responder no mesmo tom. Então, né, a consequência de uma comunicação agressiva vai ser esses conflitos, né, entre a gente e o outro, vai perder oportunidades, né, que Deus me livre de trabalhar com gente assim que estoura o tempo inteiro, né, pode causar danos aos outros, né, aquele negócio, né, aquele ditado também, né, quem bate não esquece, como que é, sei lá, quem apanha não esquece, quem bate esquece, não tem assim, não tem um negócio assim? Que quem bate, né, não esquece. Quem bate esquece, quem apanha lembra. Quem apanha lembra, é isso mesmo. Então, assim, né, é mais ou menos isso. Às vezes eu falo de uma forma que eu acho que nem vai doer no outro e aquilo dói,
né? Então, pode causar esses danos aos outros, tá? Tem a sensação aí, né, de estar sem controle da situação, né, porque está brigando. Tem a autoimagem negativa, né? Pode sentir culpa, pode sentir frustração, pode sentir aí, né, tensão, rejeição dos outros e solidão, né? Porque geralmente essas pessoas elas vão ficar mais sozinhas, né? Porque ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa que só tem essa comunicação agressiva, né? A passiva, né? Também gera conflitos interpessoais, tá? Que é aquele conflito eu com o outro. Danos a si mesmo, perda de oportunidades, né? Também tem autoimagem negativa, desamparo, né? Porque, tipo, não consigo falar, então ninguém me ouve, ninguém pode me ajudar, né? Geralmente depressão, né? Igual eu falei, rejeição dos outros e solidão, né? É um pouco parecido com agressivo esses últimos aqui. Só que aqui aparece a questão da depressão, né? Igual eu falei, a pessoa que não fala, Freud mesmo, a pessoa que não fala, ela tem de guardar aquilo, né? E Freud mesmo fala, né, numa frase dele, né, que a cura está pela fala, né? Então a gente só vai ter a cura quando a gente fala, a gente expressa aquilo que está acontecendo, né? Muitas das vezes a gente não tem, a gente precisa de falar e de ouvir aquilo que a gente está falando, né? Porque a gente pensando é diferente quando a gente fala, né? É muito bacana essa parte da psicologia, né? Quando a gente fala que a cura só vem pela fala. E realmente, né? Porque se eu parar de falar que eu começar a pensar, eu vou pensar em 1 milhão de coisas, isso não tem nada a ver com comunicação, não tem nada a ver com a aula. Sei lá, vai vir um monte de coisa nos meus pensamentos que eu não consigo controlar, porque o pensamento da gente a gente não consegue controlar, né? Mas a fala a gente consegue. É como se eu organizasse aqui meu pensamento e colocasse para falar, né? Então, a cura ela só vem pela fala, só através de eu conversando que eu vou me curar dessas questões emocionais, tá? Também, tá? É um dos pontos aí. Opa. E a consequência do assertivo, né? Ele facilita a resolução de problemas interpessoais, né? Então, se eu tenho um problema com alguém, isso vai ser uma forma mais... eu vou conseguir agir de uma forma mais natural, né? E aí eu vou evitar esses problemas com o outro, tá? Aumenta aí o senso, né, de autoeficácia e da autoestima, tá? Porque eu vou ser uma pessoa que vou ser mais solicitada, né? Eu vou ser uma pessoa que as pessoas gostam de conversar mais comigo. Então, assim, né? Eu vou ser uma pessoa mais querida, vamos dizer assim, tá? Porque eu consigo falar e ouvir. Melhora a qualidade dos relacionamentos, né? E sentimentos de tranquilidade, é o que eu acabei de falar, né? Então, se eu sou uma pessoa que fala e consigo ouvir, né? Geralmente vão ser pessoas as pessoas vão me procurar mais nesse quesito, né? E aí, tá tranquilo até agora, gente? Lembrando que é muita coisa, mas isso aí acontece de uma forma muito natural na vida da gente, tá? Peraí, deixa eu só voltar aqui. Isso aí acontece de uma forma muito natural na vida da gente, tá? A gente não consegue perceber quando... Não, a gente consegue perceber quando a gente está de uma forma agressiva, mais passiva e mais assertiva, tá? Só que no dia a dia, assim, no calor do momento, talvez a gente age de uma forma agressiva e aí a gente consegue perceber quando a gente para e pensa assim, nossa, por que eu falei dessa forma, né? Então, é importante isso, tá? Que vocês consigam perceber o tipo de comunicação que vocês estão tendo. Né? Igual eu falei, no dia a dia da gente isso é automático, né? Não vai funcionar assim tão... Ah, não, agora eu tô assim... Não é uma chavinha que liga e desliga, né? Geralmente vai. Mas pensa aí qual que é que está sendo a maior parte do seu tempo, qual que é o tipo de comunicação que você está sendo, né?
Você está sendo mais agressivo, passivo ou assertivo, né? Então, para o bem aí da gente, da humanidade, a gente precisa ser mais assertivo nas nossas palavras, tá? Tanto aí no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudos, nos nossos relacionamentos, a gente precisa agir de forma mais assertiva, tá? Fazer esse movimento aí de ouvir o outro, tá bom? É claro, né? Vocês estão aprendendo, todo mundo está aprendendo, mas tem que ter essa... para começar a ter esse olhar, tá? Tipo, opa, hoje eu fugi aqui um pouquinho da regra, né? Tipo, hoje eu estou mais exaltada, hoje eu estou mais passivo. Alguns dias isso pode acontecer, mas a regra é que a gente seja mais, de forma mais assertiva, tá? O nosso temperamento vai influenciar também na nossa comunicação, né? Se o nosso temperamento, lá que a gente viu, né? Temperamento, caráter, personalidade, ele vai influenciar também no nosso tipo de comunicação, tá? Mas aí a gente já tem esse conhecimento, a gente já vai começando ali a melhorar, né? Quando a gente estiver sendo de uma forma mais agressiva, tá? Como eu falei, até a gente falar com o animal ali, né? Ele vai entender pelo tom da nossa voz. E às vezes a gente fala de uma forma, né? E a pessoa pode achar que a gente está brigando, então é o jeito da gente falar, que é o nosso temperamento, né? Mas aí a gente tenta ver de uma forma que fica mais assertivo possível, principalmente no ambiente de trabalho, tá? Alguma consideração? Queria ouvir a opinião de vocês. Vocês estão muito calados hoje. Não gosto de ficar só eu falando, só eu comunicando aqui. Daniel, meu ajudante, fale. Interessante. Pelo que você mostrou, eu fico tendo a oscilação entre assertivo e agressivo. Né? Só que uma boa parte eu fico no assertivo, mas tem momentos que eu vou para a comunicação agressiva. É muito difícil eu ter a passiva hoje, né, adulto. Uhum. Quando eu estava na adolescência, eu tinha um pouco da passividade. Uhum. Dá até para ser mais específico. De 15 anos até os 19, eu tinha um pouco de passividade. Uhum. A partir dos 20 anos, aí eu já estou no patamar que eu tenho hoje, né? Que é a assertividade com agressividade. Né? É interessante, né? Juntando também com o temperamento, se não me engano, o meu deu sanguíneo melancólico. Sanguíneo melancólico. Sanguíneo é mais esquentado. Então, provavelmente, a agressividade vem mais do temperamento sanguíneo e um pouco da assertividade é do melancólico. Do melancólico. Porque ele é um pouco parecido com o colérico, né? Uhum. Ele só tem um grau de diferenciação. É isso Mas ele é mesmo. parecido com o colérico. Né? E é interessante que aí sim que você entende a sua personalidade. Fica mais fácil de você entender a sua função no meio social. Nossa, Né? Daniel, muito obrigada. Você brilhou agora. Né? Como é que você influencia na vida das pessoas? Como é que você vai participar em comunidade? Como é que você vai viver com as pessoas? A gente precisa desse autoconhecimento, né? Igual eu falei lá no teste de temperamento, eu gosto muito do teste do temperamento por causa disso, que dá essa visão para vocês, né? Porque se eu trazer só essa comunicação aqui, se eu tivesse trazido essa aula antes, talvez você não tinha tido toda essa percepção que você teve, né? E é isso mesmo. Nós vamos sendo construídos, né? E a gente não acaba quando morre, né? Aí daqui a pouco você vai ver que você vai ter um outro jeito, mas sempre muda uma coisa ou outra, mas sempre vai ser ali, igual eu falei, a mesma pessoa, mas em situações, às vezes a gente precisa de ter esse autoconhecimento para a gente poder ser mais assertivo, por exemplo, né? Às vezes você é de uma forma em determinado lugar, mas o outro é de outra forma. Então, uma pessoa duas caras, né? Vamos dizer assim, não, né? Mas é porque algumas Às coisas... vezes é o ambiente.
Tem algum... ambiente que você consegue ser mais assertivo, tem ambiente que você é mais agressivo, né, no meu caso, né? E o interessante aqui, eu sabendo disso, fica mais fácil também de eu conviver com outras pessoas, com diversidade. O que acontece? Às vezes, o ambiente me dá a condição de ser agressivo. Até explicar de uma forma mais fácil. Determinado ambiente, eu tenho que ter uma comunicação agressiva. Não tem alternativa, tem que ter a comunicação agressiva. Né? Então, eu estou fazendo aquela comunicação não por um mal, mas sim por uma necessidade do momento. Isso. A situação me pede que eu tenha uma comunicação agressiva para poder ou ser bem entendido ou para manter a ordem das coisas. Né? Geralmente, essa comunicação agressiva, quando ela não vem com uma falta de educação, né, que muitas das vezes o pessoal faz dessa forma agressiva, e já é uma falta de educação. A gente vê isso muito, sei lá, em determinados lugares de atendimento, né? A pessoa, ela já vem atender a gente já gera uma forma agressiva, mas já vai mais pelo lado de uma falta de educação dessa pessoa, né? Mas a gente tem que entender que a forma agressiva, né, por mais que ela seja usada aí como uma falta de educação, ela não pode ser confundida com a falta de educação. É igual o Daniel está explicando. Existem alguns momentos que a gente precisa ser mais enérgicos, né? Eu acho que dá para fazer um exemplo. Atendimento de urgência. Vamos pegar a palestra lá do Júlio. Você está num resgate. Não é certo você usar uma comunicação passiva num resgate. Não vai funcionar. Não é com o ambiente. Não é com o ambiente. Você tem que usar uma comunicação assertiva, agressiva, para ser compreendido e fazer bem o atendimento. Agora, num pronto atendimento, não é certo você usar uma comunicação agressiva. O correto é você usar uma comunicação passiva, porque o ambiente pede uma comunicação passiva. Né? Geralmente, por exemplo, no atendimento, né, a família vai estar lá esbravejando, e no médico não atende, que estou 3 horas aqui sentado, e ninguém me atendeu, que você não faz nada, você está aí trabalhando, e aí você não vai começar a debater. Como é que você começa a bater boca com a pessoa? Né? Assim, você entende que ela está numa posição ali, né? Às vezes de sofrimento, de inquietude, você não sabe o que está acontecendo com a pessoa lá dentro, né? Ou com o paciente, com, sei lá, alguém está na cirurgia e a pessoa quer notícia, você também não tem para dar, porque a pessoa está lá, você não é seu ambiente, você não pode entrar lá, que você também, às vezes, estou pensando um exemplo, né? Às vezes, Daniel também, ele não é da equipe lá da cirurgia, ele também não tem essa informação, mas ele passou no corredor e a família pegou ele, que está lá esbravejando com ele, né? Então, nesse momento, ele tem que agir de uma forma mais passiva. Ok, eu entendo, vou procurar saber, né, se dá para saber. Então, olha, daqui a pouco a pessoa que trabalha lá dentro, ela vai sair, vai te dar uma posição, né? Então, assim, nesse momento, não cabe ficar batendo boca mesmo, né? Então, a gente vai ter, né? A gente vai sempre usar os 3 tipos de comunicação, né? Mas a gente precisa de criar habilidade de fazer mais a comunicação assertiva, tá? Porque nesse caso também, por exemplo, dessa paciente que pega, essa familiar que pega a gente no meio do corredor, por exemplo, a perguntar, você pode ser de uma forma assertiva com ela também, né? Olha, está fazendo uma cirurgia, assim que der, vou dar notícia. Agora eu não posso, porque eu sou de uma outra ala, eu sou de um outro setor, mas eu prometo que assim que der, eu vou olhar, eu vou procurar saber. E tudo que prometer, faça, viu? Não faça, eu vou olhar para você e some, não, né? Se puder olhar, você vai olhar, se não puder, eu falo, olha, infelizmente, você vai ter que esperar sair dali a pessoa para te dar a notícia, né, de como está lá dentro. Então, assim, a gente sempre tem que ser o mais assertivo possível. Se a gente consegue identificar, né, igual o Daniel falou que consegue, se a gente tem esse autoconhecimento brilhante, melhor ainda, tá? Porque até então, vocês não tinham esse autoconhecimento antes, né? Acontecia as coisas, mas não sabia por quê. Então, hoje a gente sabe,
né? Voltando um pouquinho, que vem lá da questão hereditária, que é formada a nossa personalidade, que tem o nosso caráter, que tem o nosso temperamento, que forma a pessoa que nós somos, né? Isso aí determina os ambientes. Aquilo que eu acredito, que eu gosto, vai determinar os ambientes que eu vou frequentar, vai determinar os amigos que eu vou ter, né? Vai determinar as coisas que eu gosto, a música, o filme, tudo vai ser determinado aí por essas questões dos nossos temperamentos, dos nossos comportamentos, e a comunicação também, tá, gente? Também. A gente tem que ter muito. Eu vou deixar para falar, apesar que tem algum tempo ainda de aula, mas eu vou mais conversar com você sobre essa questão de comunicação e vou deixar essa comunicação com o paciente para amanhã. Mas eu já vou começar a adiantar algumas coisas. A gente tem, eu também deixei lá na plataforma um texto, tá? Falando sobre tipos de relacionamentos também, que a gente depois vai ver. Todo o paciente que ele está em coma, por exemplo, está passando até nessa novela agora aí das 6, né? Vocês não conseguem assistir porque está na hora da aula. Mas que essa menina está em coma aí, né? A vida da gente. Todo paciente em coma, ele é um paciente que ele consegue, muitas das vezes, né? Não são todos, né? Mas a grande maioria, eles conseguem perceber tudo que está ao seu redor, né? Então, a pessoa, por exemplo, que ela está anestesiada, muitas dessas pessoas, ela conseguem perceber também, né? O que está aí ao seu redor. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Quando eu fui estudar em São Paulo, que eu fiz estágio no hospital lá, eu lembro que eu tinha tido uma confusão lá com o médico. E aí esse médico, ele estava fazendo uma cirurgia, o cara tinha, era um cara não, era uma moça. A moça tinha estado na cirurgia, ela entrou em coma, e aí ela estava em coma e o médico meio que desistiu dessa paciente. E aí ele falava na cirurgia, tipo assim, ela já morreu mesmo, né? Tipo assim, o que a gente pode fazer? Não adianta fazer nada. E a equipe da enfermagem não desistiu. A equipe, não, ela está respirando, ela tem... E o médico, tipo, não, gente, né? Tipo assim, a gente vai ficar aqui, mas não sei quantas horas tentando, e ela não está reagindo. E começou essa confusão. Tipo assim, o médico querendo desistir, a equipe da enfermagem, não. E acabou que o médico fez todo o procedimento que tinha que fazer mesmo, de tanto que o pessoal insistiu, né? E aí acabou que essa pessoa, ela, né, não foi a óbito, ela foi para o quarto, recuperou depois de um tempo, e depois de um tempo ela foi e processou esse médico. Por que ela processou esse médico? Porque ela ouviu tudo o que o médico falava na sala de cirurgia. Apesar dela estar em coma, né, a pessoa quando está em coma, a pessoa ela dorme, a pessoa acorda, né, a pessoa tem sensações, né? Então, assim, por mais que eu esteja com o olho fechado, eu acordo, eu durmo, tudo com o olho fechado, mas eu tenho uma vida, se o meu cérebro estiver funcionando, né, eu tenho é só o olho estar fechado, mas eu consigo perceber tudo ao meu redor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque o paciente, por mais que você ache que ele está ali, tô dormindo, está ouvindo mais nada, ouve, né? E eu lembro que deu muita confusão, porque esse médico ele foi caçado, aí teve o CRM dele, teve conselho, né? Ele perdeu o registro depois, ele ficou algum tempo sem poder exercer a medicina. Até quando eu saí de lá, já tem aí, sei lá, uns 10 anos, ele ia ser julgado e tal, mas eu acredito que ele realmente tenha perdido aí o direito de exercer a medicina por causa disso, né? Que essa menina depois ela processou ele. E ela ficou traumatizada com isso. A menina não conseguia dormir. A menina teve que fazer acompanhamento psicológico. Ela não conseguia... Tipo assim, tudo que tivesse que... vamos colocar assim, né? Que ela não estivesse observando, tipo assim, que ela estivesse dormindo, que ela não estivesse percebendo, ela não conseguia fazer, porque com medo de voltar aquela cena, né? Porque imagina, você está lá numa maca, numa cirurgia, e você está ouvindo um médico que desistiu de você. É o trauma para o resto da vida, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado com essa comunicação também, né? Não só com essas comunicações assertivas, o modo como a gente fala, né?
mas muito a palavra que a gente fala também. É que isso aí pode ser... Nossa, isso aí, gente, dá uma confusão, né? Imagina esse caso. Então, eu lembro que teve esse caso, né? E eu lembro também de um caso de uma paciente que eu atendi. Geralmente, quando a gente fazia estágio lá no hospital, a gente não gostava de ler o prontuário. Porque quando a gente lia o prontuário, a gente entrava já com preconceito daquilo que a gente ia encontrar, né? Não um preconceito de discriminar a pessoa, mas um preconceito mesmo do que já podia ver, né? Então, por exemplo, se eu tivesse essa paciente que eu entrei no quarto, era uma paciente também que ela estava em coma, e é uma paciente que em coma ela não falava, né? Óbvio. Então, por exemplo, assim, às vezes eu, como profissional da psicologia, que preciso dar fala, né, o tempo inteiro, se eu pegasse esse prontuário e fosse ver isso, tipo, a pessoa em coma, não sei o que, não fala, geralmente eu tinha a tendência de falar assim, não vou passar nesse quarto não, deixa eu pegar um outro aqui que está, né, um outro caso. Então, geralmente a gente não olhava isso, né, a gente entrava, o que tivesse lá a gente ia atender, né, independente. Era uma forma assim, ó, se vira nos 30, tá? Esse é o paciente. E aí eu entrei, né, fui, peguei o prontuário, fui passar as visitas no quarto e cheguei no quarto dessa senhora. Estava lá em coma, lá no quarto, né? Tinha a família, cumprimentei a família, abri o prontuário para me ver. Não sabia se estava dormindo, o que estava acontecendo com ela. Quando eu abri o prontuário, eu vi que era uma pessoa que ela estava em coma e tal. Aí, nesse momento, gente, eu pensei assim, gente, o que é que eu vou fazer aqui agora? O que vocês acham que eu fiz? Qual que é aí? O que vocês acham que aconteceu? Porque na hora eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Meu Deus, me ilumina. Eu só pensava assim, estudando, fazendo estágio, era o momento de acertar, era o momento de errar, com certeza, né? A gente queria acertar, lógico. Mas o que vocês acham que deveria ter sido feito aí? Eu fiz, depois eu até fiz o certo. Mas o que vocês acham que tem que ser feito nesses casos? Não tem certo nem errado, tá, gente? Vamos pensar assim, não. Vamos pensar assim, não. Entrou dentro de um quarto. A pessoa não fala. Vocês precisam de uma comunicação ali. A pessoa não vai te responder. Mas você também não pode deixar de atender. E aí? Mas ele conseguia ver? Não. Estava em coma. Ah, eu achei que ele conseguia ver. Familiares? Oi, João? Conversou com os familiares? Com os familiares. Na hora eu falei assim, o que eu vou fazer aqui agora? Peguei na mão desse paciente, né? Primeiro a gente tem que olhar, né, a questão toda, se podia tocar e tudo, né? Isso aí, antes de ir, o médico já orienta, né? Porque tem paciente que você não pode tocar sem luva, né? Senão você passa uma contaminação para o paciente para você. Então, nesse caso, eu podia tocar no paciente. Então, eu peguei no antebraço, assim, na mão do paciente e comecei a conversar com a família. Tipo assim, no momento, porque eu não sabia, a pessoa ela está em coma, ela estava com o olho fechado, né? Pensei, tipo, dormindo. Mas eu não sabia se naquele momento ela estava realmente dormindo, se ela estava acordada, né? Porque a pessoa não vai abrir o olho, mas o cérebro dela poderia estar acordado, poderia estar ouvindo, né? Então, como não tinha como saber, a gente sempre trata como se a pessoa estivesse ouvindo, né? Claro. Aí eu fui, conversei, coloquei meu braço ali e conversei com a família, né? E a família foi e falou, né? Tu estava sentindo, o que estava acontecendo. Claro que eu sempre encaminhando essa conversa para um lado mais positivo, né? Porque senão fica igual o caso da menina, tá morrendo ali e eu tô aqui, né? Fazendo o quê? Sempre levando a conversa para um lado mais tipo, e aí, o que vão fazer quando ela sair? O que vai acontecer? Sempre levando a conversa para um astral mais alto, tá? Não para deixar o clima muito ruim, não. E aí, na hora, foi Deus mesmo que iluminou, porque, né, eu não tinha experiência para isso. Então, assim, muitas das vezes, vocês não vão conversar mesmo ali com o paciente, né? Muitas das vezes é com a família, a maioria das vezes, vocês vão perceber isso, né? Hoje,
nessa situação do coronavírus mesmo, né? A maioria dos pacientes não conversam, não fala, tá com oxigênio, né? Tá entubado. Então, é o tempo inteiro falando com a família que está esperando, né? E aí tem que ser de uma forma assertiva, né? Porque como que fala assim de qualquer jeito, né, gente? Então, essas questões de comunicação, elas são bem sérias. A comunicação, os 3 tipos de comunicação, o jeito que a gente fala, né? Lembrando, eu tenho um jeito muito explosivo, Kelly. Nossa, eu só falo brigando, eu só falo não sei o quê. Meu marido vive falando isso comigo. Primeiro eu brigo, depois eu vou lá e converso, né? Mas aqui dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, eu tento ser a pessoa mais assertiva possível, né? Então, assim, por mais que eu tenha um jeito também, às vezes, que eu possa ser um jeito mais explosivo, né? A pessoa, às vezes, de um jeito que é mais agressivo na fala, né? A gente tem que entender que em determinadas situações, né, igual o Daniel deu o exemplo aqui, a gente tem que ter esse autoconhecimento que a gente não pode. Né? Por mais que às vezes lá no meu trabalho, às vezes eu passo muita raiva de vez em quando, mas eu não posso explodir, eu não posso perder a linha, né? Porque isso aí me prejudica, né? A gente como profissional, a gente é referência, né? Então eu sou referência para quem está indo lá, né? Vocês vão ser referência para quem está lá para ser atendido, né? Então aí a gente carrega esse fardo aí, né? Então sempre pensar, né, que em determinadas situações eu preciso ser de um tipo ou de outro, né? Não é também a pessoa lá quase te estapear e você ficar calado também não, mas falar de uma forma, né, que seja assertiva, né? Também não estou falando para ninguém aguentar desaforo, mas a pessoa quando ela fala de forma assertiva e a pessoa quando ela fala de uma forma mais firme, né? Ela passa uma segurança maior também, tá? Aí as outras pessoas tendem a respeitar, tá? É claro que depende tem várias situações, mas geralmente funciona. Oi, Ok. Boa noite. boa noite. Isso aqui acontece muito comigo. Na maioria das vezes, eu acho a minha dicção muito ruim. Minha dicção para falar as palavras corretamente. Eu também. E a minha família é família que fala alto, gosta de televisão alta. Então, às vezes, eu tento me corrigir mais. Mas antes, era muito frequente a conversa virar uma disputa para mim. Eu sempre tinha que falar mais alto e rápido. E isso atrapalhou minha dicção. Então, eu peco muito nisso, de conseguir falar certo, devagar e assertivo. Mas assim, eu também acho que eu tenho uma péssima dicção. E eu dou treinamento, eu dou aula. Às vezes eu fico pensando assim, gente, eu tenho um pensamento muito acelerado. E às vezes eu fico pensando assim, gente, eu acho que o pessoal não está entendendo nada que eu estou falando. Eu tenho muito esse Sim, sentimento. sim, é o purinho. Eu tenho muito esse sentimento. Porque, tipo assim, eu estou falando aqui, mas eu estou pensando o que eu vou falar lá na frente para vocês. Então, assim, às vezes eu me embolo aqui nas palavras, eu falo, nossa senhora, eu acho que o pessoal não está entendendo nada do que eu estou falando. Eu acho que todo dia o Sérgio vai falar assim, Kelly, minha filha, você é uma péssima professora. Mas é por causa dessa questão da fala. Eu tenho conhecimento, a gente tem conhecimento, mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de expressar isso também, sabe? Sim, total. E assim, e eu vejo que muita gente passa por isso. Uhum. A maioria tem esse problema de dicção. É muito comum, né? Muito comum. E assim, mas isso atrapalha a gente, porque a gente fica, né, gera um certo nervosismo aí, né? Olha eu falando dos meus defeitos. A gente não fala dos defeitos da gente, tá, gente? A gente só fala das qualidades. Olha, eu já mostrando aí meus defeitos. Vocês vão ficar reparando em minha dicção aí. A gente, isso gera um desconforto na gente, porque, por exemplo, né? Eu estou falando aqui, às vezes, algumas pessoas já podem ter percebido isso, mas às vezes a grande maioria nem percebe, né? E passa batido mesmo. Mas isso não atrapalha a forma assertiva da gente ser, tá? Então, às vezes, quando eu preciso de falar de um jeito mais sério, mais enérgico, ou então de um jeito que eu tenha que me impor, a gente consegue fazer isso mesmo falando embolado com a dicção que a gente tiver aí, tá?
porque é mais uma questão, porque aí é toda a estrutura corporal. É que aqui na câmera a gente fica um pouco limitado, né? Mas isso no dia a dia da gente, né? A postura, o jeito que a gente senta, o jeito que a gente conversa, o olho no olho, né? O tom de voz. Isso aí a gente vai aprendendo e a gente consegue ser assertivo também, mesmo tendo uma dicção ruim. Tá, Guilherme? Isso aí não atrapalha, não vai te atrapalhar na forma como você vai trabalhar, tá? Você já vai ter, às vezes, passar um pouco mais de aperto, igual eu passo aqui de vez em quando, mas é isso, faz parte. E a gente não fala dos defeitos da gente também, não, viu, gente? A gente enaltece as nossas qualidades, né? Então, os nossos defeitos aí, a gente também não fica falando, não, senão os outros ficam reparando muito. Igual, por exemplo, dá alguma coisa errada, a gente não fica falando, né? A gente vai. Se alguém ficar muito nítido assim, perceber. Igual, por exemplo, igual às vezes vocês vão apresentar trabalho, vocês falam assim, nossa, eu estou muito nervoso. Ô, gente, já falou aquilo ali, todo mundo começa a perceber. Agora, se você está muito nervoso, você não fala nada, você vai, ou te garanto que ninguém percebe. Ninguém. Só se você estiver lá na frente de você com a folha assim, ó, tremendo, aí não tem como. Mas fora isso, ninguém percebe. A gente cria muita coisa na cabeça da gente que não tem. Né? Igual eu falei, igual aqui, às vezes eu fico falando, eu falo, nossa, gente, eu acho que o povo não entendeu nada que eu falei. Mas às vezes entende, às vezes não percebe. Né? Mas é isso, porque até conversa. Mas eu acho muito difícil ele perceber isso, porque eu mesma não percebi, né? E fora que a beleza também não vai dar para perceber nada, não. Posso estar todo mundo olhando só a beleza. E prestando atenção na aula, claro, né? Uhum. Mas beleza de quem? Minha? Isso mesmo. Que é isso, gente? Eu tô assim, ó, mãe, olha pra você ver que professora bonita que tá dando aula pra mim, a minha mãe, não, mas é mesmo. Ô, gente, pelo amor de Deus, obrigada. Nossa Senhora. Até fiquei, gente, tô até vermelho. O Antônio vai cobrar direito autoral, viu? Não, Quem quer? Antônio fica inventando as coisas aí, ó. Eu não, gente, que isso. Mas muito obrigada pelo elogio, tá? Receba esse elogio com muita gratidão. Muito obrigada. A gente também tem que receber elogio. A gente não sabe receber elogio. A gente está aprendendo o tempo inteiro. Mas o Antônio nem está aqui para ficar me enchendo o saco falando. Consigo ser grata. Se a pessoa me dá coisa, eu não sei falar obrigada. Eu curso saiu obrigado. Você precisa de ver. A gente tem que. A gente é muito mal acostumado, né? A gente deveria, né, gostar de receber elogios, a gente deveria. Não que a gente não goste, né, de receber, é bom receber. Mas a gente deveria aceitar de uma forma mais natural, né? Olha. Pois é, a gente tem muito que aprender ainda, gente. Nós vamos juntos. Agora, nós vamos descobrindo. Estou cheio. Estou rosinha agora. Oi? Tá parecendo que você passou um blush aí do rosinha. Não, eu fiquei com vergonha, a cara até queimou aqui, ó. Primeiro eu falei dos meus defeitos. Estou aqui falando com a dicção péssima. Nossa, que estou brigando, então, gente. Não sai nada. Nossa Senhora, é um desastre. A minha comunicação agressiva é um desastre. Por isso que eu tenho que ser mais assertiva mesmo, porque se for só agressiva... O Kelly, mas a gente, por ser mineiro, a gente já fala, já corta as palavras, né? E ainda tem esse fator, verdade, Guilherme, você lembrou. Regionalismo? A gente fala muito, a gente corta muita palavra, muita letra. Se você for pegar assim, Minas tem subdivisões. Tem. Você vê, nós moramos na região central. Aí você tem o norte de Minas, você tem o sul. Tem. Né? Para ser mais específico, o sul é Zona da Mata, o norte é o Jequitinhonha. E tem um triângulo que fala mais puxado ainda. O triângulo, vamos lá, o triângulo ele faz divisa com Goiás. O Jequitinhonha faz divisa com a Bahia. A Zona da Mata faz fronteira com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro.
né? Então, isso muda também a questão Da da nossa comunicação. Uhum. Como é que a pessoa pronuncia a palavra ou se ela tem uma palavra própria no vocabulário. De cidade para cidade, gente, do mesmo, de cidade para cidade que a gente já muda umas palavras. Eu lembro de uma palavra que tinha muito aqui em Dilma Levade, agora eu esqueci. Eu esqueci que só tinha aqui. Eu lembro que acho que é tixa, que eu sou lá de Patinga. E aí, a família do meu pai é daqui, de Bela Vista. E aí a gente vinha para cá, os primos, todo mundo falava, me dá um pedaço de tixa aí, de tixa, de tixa. A gente ficava, gente, que raio é essa tixa? E aí, quando a gente foi ver, era carne. Olha só. Aí eu ficava, gente, não. Aí hoje eu não escuto as pessoas falando isso aqui mais. Mas há muito tempo atrás a galera só ficava falando tixa. Eu falei, gente, o que é isso, tixa? Então, assim, mesmo a gente vai em BH, por exemplo, ali, ó, ele está na mesma região aqui, e assim, ainda tem esse fator agravante ainda, né? Que dependendo da cidade, dependendo do jeito que você fala, ainda se ofende o outro ainda assim. O Kelly. E assim, o WhatsApp influencia, rede social influencia, ambiente de trabalho influencia da maneira que você fala. É terrível, você tem que estar sempre policiando para conseguir falar assertivo, porque senão você vai falar é muito errado. Principalmente para o jovem hoje em dia que está saindo, que está começando agora a escola, se for usar o que escreve no WhatsApp, que escreve em redes sociais, você vai fazer tudo errado. Vai. E por isso que eu falo com vocês, tem que aprender o nome das palavras direito. Eu tinha uma estagiária lá onde eu trabalho, que ela estava fazendo um eletroencefalo, é um exame que a gente faz na cabeça, né? E aí ela foi, tipo assim, aí ela chamando ela da enfermagem, aí ela falou assim, falou com o moço lá, vem fazer seu exame aqui de cabeça. Eu falei, pelo amor de Deus, eu saí lá da minha sala, eu falei, nossa senhora, ela não pode falar isso desse jeito não, né? Aí, primeiro que era minha aluna, né? Eu já ia chamar a atenção dela de qualquer forma. E aí eu fui, chamei ela lá na minha sala. Aí ela fez o exame, deixei ela fazer o exame, tudo. Eu não sei fazer o exame, né? Porque é da área da enfermagem, mas na hora que ela acabou de fazer o exame, eu chamei ela na minha sala, fechei a porta e expliquei para ela. Falei, como que chama o exame que você estava fazendo? Ela falou, eletroencefalo. Falei, por que você falou exame de cabeça? Ela, não, porque é para o cara entender. Eu falei, não pode. Se a nomenclatura é eletroencefalograma, no máximo que você pode falar no mínimo, né? Você pode falar um eletroencefalo, né? No mínimo é eletroencefalo. Agora, se ele chama eletroencefalograma, você não pode falar exame de cabeça. Porque, primeiro que fica uma coisa, o exame de cabeça já todo mundo já fica, né? Mas tem de doido, não quer fazer. Então, assim, e tem um nome, não pode. Então, assim, prestem muita atenção, né, daqui para frente, o nome das coisas. Agora, no segundo módulo, né, vocês vão aprender várias outras coisas novas. Então, assim, vão gravando o nome das coisas para não fazer feio aí, tá? Porque, pelo amor de Deus, não pode falar, principalmente no ambiente de trabalho da gente, a gente não pode falar nome de coisa errada, né? Aí tem que se policiar mesmo. É claro que a gente erra, normal, né? Somos humanos, vamos errar, mas a gente tem que errar e aprender. Não dá para ficar só errando todo dia, né? A gente tem que ter a consciência para não ficar errando, tá? Amanhã, então, a gente fala sobre comunicação com os pacientes, tá bom? Mas aí a gente já aprendeu hoje que nesses casos aí que a gente não consegue falar com o paciente, a gente já vai começar ali com a família, tá? Beleza? Muito boa aula, gente. Eu adoro dar aula para vocês. Vocês são um show. Apesar que hoje sou eu que falei. Mas muito obrigada, viu? Nada. Fiquem com Você Deus. explica bem. Tchauzinho, tá? Até amanhã. Tchau. 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 Tchau, gente.